Bom dia, turma. Hoje vamos continuar com o exame físico do abdômen, especificamente as manobras especiais. Na aula passada nós falamos do exame físico do abdômen geral, não é? No que tange as próprias regiões abdominais e os quadrantes. Não é? Falamos dos órgãos que nós podemos encontrar em cada região ou quadrante. Das manobras clássicas, desde a inspeção, auscultação, percussão e palpação, não é? Então, hoje nós vamos continuar com manobras especiais que vão nos ajudar a evidenciar certas patologias abdominais. Então, temos aqui a ascite, não é? Que é o acúmulo de líquido na cavidade abdominal. Acredito que já viram crianças ou adultos com ascite, não é? Ficam com uma barriga brilhante, bem grandinha, não é? Que mesmo dá para perceber que existe alguma coisa ali dentro, não é? Que esteja mesmo a distender o abdômen. Temos apendicite, que é a inflamação do apêndice, não é? O apêndice é a estrutura da qual nós falamos na aula passada, não é? Que está a nível da porção ascendente do cólon, na parte inicial. Temos a colecistite, que é a inflamação da vesícula biliar, não é? A vesícula biliar nós encontramos no fígado, não é? E tem a função de armazenar os sais biliares, que são importantes para a digestão dos alimentos, principalmente as gorduras. E temos hérnia ou hérnias abdominais, claramente, que seria uma protrusão ou um deslocamento de uma estrutura, órgão ou tecido do seu local normal para um local anormal, resultante da ruptura da membrana que o envolve. Então, nós vamos aprender as manobras especiais para detectar as patologias aqui referidas. Pesquisa da ascite. Conceito ou definição: acúmulo de líquido na cavidade abdominal, como já tinha dito. Técnica da avaliação da ascite. Aqui nós vamos ter 3 técnicas que vão nos ajudar a diagnosticar a ascite. Frisar que a mais conhecida e a mais usada até então é o sinal de onda líquida, não é? Mas, começando da primeira, temos a percussão do centro até a periferia. Estamos a falar de percussão abdominal. Então, nós vamos percutir o abdômen do centro até a periferia. Então, se estamos a assumir que o conceito da ascite é acúmulo de líquido na cavidade abdominal, estamos a aceitar que o líquido vai respeitar a força de gravidade, não é? Então, nós vamos ter o líquido nas regiões de declive, não é? Que vai consubstanciar a maciçez da percussão nessas regiões, e vamos ter timpanismo no centro, não é? Porque será a região superior. Essa imagem irá elucidar o que é que realmente eu estou a falar. Falo da imagem à esquerda superiormente. Então, a nível do abdômen, nós vamos percutir do centro até a periferia. Então, uma pessoa que tem líquido na cavidade abdominal, com certeza esse líquido estará mais para baixo do que para cima, por causa do efeito da gravidade, não é? Então, nessa situação, estamos a assumir que se nós formos a percutir a periferia onde tem o líquido, vamos ter a maciçez, mas se formos a percutir o centro, vamos esperar encontrar o timpanismo, não é? A não ser que se trate de uma ascite grave, uma ascite que envolve realmente toda a cavidade abdominal, um acúmulo de líquido que tanto inferiormente assim como superiormente estaria afetado. Nesta situação teremos maciçez em todo o abdômen, mas estamos a falar de uma ascite moderada, não é? Em que o líquido vai estar nas regiões de declive e vai escapar à região do centro, que é a região superior. Teste de maciçez móvel. Maciçez na zona do declive e timpanismo na região superior. Aqui o princípio também é o mesmo, não é? Praticamente o teste de maciçez móvel é mais para confirmar ou para consubstanciar, não é?
a percussão do centro até a periferia. Depois de nós termos feito a percussão do centro até a periferia, vamos pedir ao paciente que fique em decúbito lateral, seja esquerdo ou direito. Com certeza o líquido há de ir para onde? Para a direção inferior, não é? Do decúbito lateral, como mostra aqui a figura. Isso significa o quê? Que nós já fazemos a percussão, vamos perceber que na região inferior vamos ter maciçez, na região superior nós vamos ter o timpanismo. Então, já com essas duas manobras, já começamos a ter certeza de que realmente está a se tratar de ascite, porque o líquido vai se mover em função do declive, diferente de massas sólidas. Embora tu mudes de posição num tumor, o tumor sempre estará na mesma localização, mas quando se trata de líquido, acaba mesmo respeitando as leis da física. E por fim temos o sinal de onda líquida, não é? Então, o sinal de onda líquida pode ser positivo ou pode ser negativo. Se o sinal for positivo, vai ser sugestivo da ascite, a qual nós estaríamos a pesquisar. Então, nós pedimos ao paciente para fazer uma compressão no meio do abdômen com o bordo da sua mão e com a nossa mão direita vamos percutir de um lado do abdômen, por exemplo, do lado esquerdo, e com a mão esquerda nós vamos fazer a palpação para nos sentirmos a onda líquida. Será positivo o sinal se ao percutirmos, não é, com o lado direito da mão, com a mão direita, não é, sentirmos a vibração dessa onda com a nossa mão esquerda. Como conseguem ver aqui as setas a mostrarem a direção daquilo que é onda líquida. Então, qual é a função do paciente usar a sua própria mão para pôr no centro do abdômen com uma pressão firme? A função é para impedir confusão, porque se tratar de um paciente gordo ou obeso, não é? Estamos a assumir que esse paciente tem gordura na região abdominal. Então, essa gordura, perante essa percussão, também dá sinal de onda líquida positiva. Então, ia nos fazer confundir o panícula adiposo com a ascite. Então, quando pedimos ao paciente para comprimir o centro da região abdominal, a região mediana, estamos a impedir a transmissão da onda, não é, da gordura. Então, a onda que conseguir passar será onda líquida, que será sugestiva de ascite. Então, são esses três sinais, não é? Três técnicas, que usamos para detectar o sinal de ascite. E de lembrar mais uma vez que o sinal de onda líquida é o sinal que é mais usado. Pesquisa da apendicite. A apendicite, como já tínhamos dito, é a inflamação do apêndice. E o apêndice nós encontramos a nível do quadrante inferior direito. Então, se formos para a divisão de regiões, nós vamos encontrar o apêndice a nível da fossa ilíaca direita. Então é importante que vocês tenham noção dos quadrantes, assim como das próprias regiões. Temos 4 quadrantes e temos 9 regiões. Quanto à técnica, solicito o paciente que refira o local onde a dor surgiu e onde a dor se encontra atualmente. Isso porque a dor da apendicite tem uma evolução migratória, é uma dor migratória, não é? O paciente vai chegar no hospital com uma história, provavelmente de início a alguns poucos dias, não é? Com uma dor que em princípio começou no centro do abdômen. Pode dizer que a dor começou na região do umbigo, não é? Mas o importante é que seja no centro. Mas que depois essa dor evoluiu para a fossa ilíaca direita,
ou para o quadrante inferior direito. Então, estamos a falar de uma dor migratória que começa no centro, depois vai para a fossa ilíaca direita ou quadrante inferior direito. Então, é importante que tu solicites ao paciente que refira o local onde a dor começou e onde a dor encontra-se atualmente. Então, com isso, tu já começas a desconfiar que realmente está a se tratar de um caso de apendicite. Peça ao paciente que tussa e mostre onde está a doer. Em princípio, essa segunda técnica é mais para salientar aquilo que o paciente referiu, não é? Se ele disse que a dor começou no centro ou no umbigo e depois foi para a fossa ilíaca direita, ao tossir, não é? Espera-se que realmente mostre onde a dor está a ser sentida atualmente. Pesquise regiões de dor localizada, não é? Também o princípio seria o mesmo. Então, depois pedir o paciente para tossir, tu é que vais fazer já a própria palpação, não é? Para poderes confirmar, não é? Aquilo que já foi dito pelo paciente. Então, vais fazer a palpação. Em princípio, a palpação é recomendada sempre. É recomendada que sempre deva ser feita de onde o paciente refere não ter dor para onde há dor, onde há problemas. Então, vai fazer a palpação abdominal. Vais olhar ao paciente para perceber a sua reação, não é? Tanto a reação dele, assim como aquilo que ele vai falar. Vão estar a se comunicar. Então, com certeza, num caso de apendicite, vai se esperar que esse paciente sinta dor ou sinta mais dor a nível da fossa ilíaca direita ou do quadrante inferior direito. Então, será mais um dado positivo, não é? Pesquise a defesa e rigidez muscular. Quando nós falamos de defesa e rigidez muscular, falamos na aula passada. Se estamos a falar de um paciente que está com dor abdominal, não é? Isso significa que qualquer toque que tu fizeres nessa região, ele vai contrair o músculo reto abdominal na tentativa de proteger de forma voluntária ou involuntária, não é? As estruturas que lá se encontram, não é? É como se fosse uma posição antálgica, não é? Então, em todo sítio que você sente dor, quando alguém tenta tocar, a tentativa é fugir, é contrair, não é? Então, o abdômen não está isento desse tipo de características. Então, em princípio, são esses 4 pontos que têm que ser pesquisados a nível da pesquisa da apendicite. Agora vou mostrar uma imagem, não é, que tem a ver com a região de dor localizada, porque a apendicite tem uma região específica, não é, da dor, que quando for encontrada nessa região, fica-se quase com certeza de que realmente está a se tratar de apendicite, se estiver, claro, associada a casos de febre e a história, não é, que eu já falei da apendicite. Então, temos aqui o ponto de McBurney, não é? Então, se nós tivermos um paciente com uma história de evolução de poucos dias, com febre, vômitos e dor abdominal, especificamente no ponto de McBurney, é quase uma certeza de que está a se tratar de apendicite. Agora a questão é, que ponto é esse de McBurney? Está mais do que claro que o ponto de McBurney encontra-se a nível do quadrante inferior direito, não é? Encontra-se a nível da fossa ilíaca direita. Então, para tu encontrar esse ponto de McBurney, vais fazer uma linha reta, não é? A partir da espinha ilíaca anterior-superior, número 3, não é? Até a cicatriz umbilical, número 2. Depois vais dividir essa linha em 3 partes, não é? E vais pôr pontos em 3 partes. Aqui só tem um ponto num sítio, não é? Então, depois de dividir em 3 partes, não é? Has de ir, não é? Para o ponto que vai dividir, não é? A terceira parte da segunda parte, que é marcada pelo número 1. Isto é, no terço externo da linha. Então, é a nível desse ponto, não é, que supõe-se que seja a localização do apêndice. Logicamente, vai ser a nível desse ponto que, se tiver dor e hipersensibilidade, estaremos, não é, a pensar ou estará a se tratar de um caso sugestivo de apendicite associado à história clínica do paciente.
Manobras especiais, pesquisa de colecistite aguda. Conceito: inflamação da vesícula biliar. Localização: quadrante superior direito, diferentemente da apendicite, que é o quadrante inferior direito. Então, aqui estamos a falar de uma estrutura que está mais para cima, na região abdominal. Em termos de técnica, vamos pedir ao paciente que refira o local da dor. Em princípio, o exame abdominal, sempre que o paciente tiver uma queixa de dor, antes de tu fazeres a palpação, logicamente vais perguntar onde é que dói. Depois de tu saberes onde é que dói, vai ser o último sítio a fazer a palpação. Faça a compressão em direção ao rebordo costal direito. Como mostra aí a imagem, não é? Com a mão direita, o paciente posiciona-se no lado direito do paciente e vai fazer uma compressão em direção à cavidade torácica. Então, nós vamos estar no fim da cavidade abdominal, a nível do quadrante superior direito, vamos fazer uma compressão em direção à cavidade torácica. Não é? Então, com a mão esquerda na região posterior ou lombar do mesmo lado. Então, durante esse processo, vamos pedir ao paciente que respire fundo. O que é que vai acontecer? Durante a inspiração, não é? O paciente vai interromper essa inspiração por causa da dor que vai sentir. Isso por quê? Porque quando o paciente inspira, quando mete o ar dentro dos pulmões, não é? Significa que o músculo abdominal vai para baixo, não é? Vai para baixo no sentido de aumentar o espaço, não é? Do pulmão. Então, se o diafragma vai para baixo, sabemos nós que o diafragma separa a cavidade torácica da cavidade abdominal. Se o diafragma vai para baixo, significa que estará a empurrar as estruturas abdominais também para baixo. E são essas estruturas abdominais que vão estar em contato com a mão direita que está a fazer a palpação. Estamos a falar especificamente do fígado e da vesícula biliar que se encontram na região do quadrante superior direito. Então, durante a inspiração, há de haver mais aproximação da mão que está a fazer a palpação e da vesícula biliar. E isso é que vai ser o sinal de Murphy positivo em caso do paciente interromper o esforço inspiratório por causa da dor que está a sentir. Não é? Então, este é que é o sinal de Murphy, não é? Positivo. Existem dois sinais de Murphy. Esse é Murphy da colecistite. Existe Murphy, não é? Da afecção do rim, não é? Que não é assunto desta aula. Então, existem dois Murphy. Murphy da colecistite, não é? E Murphy da afecção renal. Pesquisa de hérnias. Conceito: hérnia é uma tumoração, é um tumor, é uma massa, é uma protrusão resultante do deslocamento de um órgão, víscera ou tecido através da fraqueza e ruptura de uma membrana que o envolve. Nós vamos ter como exemplo estruturas como intestino delgado. O intestino delgado, todas as estruturas do abdômen, ou a maior parte delas, são envolvidas por uma membrana chamada peritônio. Não é? Então, se por acaso essa membrana tiver uma fraqueza, não conseguir envolver bem, as estruturas vão sair dessa membrana e vai formar-se uma hérnia. Não é? E temos um exemplo claro, acho que vocês já viram hérnia umbilical. Aquelas crianças que têm um umbigo muito grande, não é aquele umbigo grande que tu vês, não é? Que parece um umbigo mesmo bem grande e que de certa forma acaba evidenciando aquilo que é a estrutura ou o intestino que está a tentar sair por esta região, não é? Em termos de técnica, para todo tipo de hérnia abdominal, vai ser evidenciada através da manobra de Valsalva. Então, se tu desconfiares de alguma hérnia, de alguma massa na região abdominal que é sugestiva de hérnia, de alguma estrutura que está a tentar sair do seu local normal para um local anormal em termos de localização, tu vais pedir ao paciente para fazer a manobra de Valsalva. O que é que isso deve ser? Pede ao paciente para fazer um esforço como se quisesse defecar, não é? Um esforço como se ele quisesse defecar. Isso é que é a manobra de Valsalva, porque essa manobra vai fazer a contração, não é, da maior parte dos músculos abdominais. Então, esse esforço, não é, há de fazer com que a hérnia ou saco herniário protrua mais, saia mais, não é?
aumente de tamanho. Se isso for acontecer, estaremos numa situação em que nos faça pensar realmente de que esteja a se tratar de uma hérnia. Chama-se manobra de Valsalva positiva para hérnia. Então, para além da hérnia umbilical, temos a hérnia incisional. A hérnia incisional tem a ver com complicações de uma cirurgia. Suponhamos que alguém fez uma cesariana ou uma laparotomia, não é? Por uma cirurgia abdominal, qualquer que seja. Significa que esse paciente, não é? Foi feita uma incisão a nível do abdômen, cortou-se o abdômen, abriu-se o abdômen. Depois de terminada a cirurgia, fez-se sutura, cozeu-se a região abdominal. Então, essas cirurgias podem ser bem feitas ou não é? Podem ter terminado bem ou não. Suponhamos que a sutura não tenha sido bem feita, ou suponhamos que até a sutura tenha sido bem feita, mas o paciente não cuidou bem da ferida, não é? Durante o período pós-operatório, por aí. Então, significa que haverá uma facilidade à saída dos órgãos abdominais para fora. Então, isso é que seria uma hérnia incisional, uma hérnia causada por uma incisão supostamente cirúrgica que foi cozida, mas não terminou bem. Ou porque não foi bem cozida, ou porque foi bem cozida, mas foi maltratada. Então, isso ia criar uma ruptura da membrana que iria envolver as estruturas abdominais e ia permitir a saída das suas vísceras. Por exemplo, o intestino ou qualquer órgão que lá faça parte. Então, temos aqui as imagens que acabam facilitando a percepção, não é? Vou começar logo pela hérnia incisional. Então, temos aqui a imagem à direita. Nessa imagem à direita, vocês conseguem ver aqui uma cicatriz, não é? De uma operação anterior, não é? Então, essa cicatriz é nessa região em que foi feita a incisão para que o paciente fosse operado, não é? Então, por algum motivo, não é? Essa incisão, não é? Depois da sutura, não é? Houve uma fraqueza, não é? Por algum motivo houve uma fraqueza, não conseguiu mesmo segurar as estruturas que estavam lá dentro, não é? Por uma complicação da cirurgia, seja por causa de uma má sutura ou por causa das complicações do mau tratamento da ferida. Sabemos nós que depois de uma cirurgia a ferida deve ser lavada, deve ser desinfetada e tudo mais. Então, isso causaria a saída de estruturas como o intestino delgado, o intestino grosso da região que está a ser envolvida, que é a região abdominal, para fora, como mostra aqui a figura. Então, na mesma imagem de hérnia incisional, tem uma pequena imagem aí que mostra o que realmente estará a acontecer na face interna. Hérnia umbilical, também temos aqui um desenho, não é? Que mostra, não é? Aquilo que é o esquema de hérnia umbilical. Sabemos que a nível da cicatriz umbilical, ele é resultante do corte do cordão umbilical depois do parto, não é? Então, essa cicatriz pode ser firme o suficiente para segurar as estruturas abdominais ou não é? Então, para este caso aqui, claramente não foi firme o suficiente para fazer isso. Tanto é que culminou com a protrusão ou saída dos intestinos da região abdominal através da cicatriz umbilical, a ponto de ser perceptível como uma massa, não é? Que está aqui visível. Isso que seria, ou chamaria-se de hérnia umbilical. Então, tanto a hérnia umbilical assim como a incisional serão evidenciadas através da manobra de Valsalva. Vais pedir o paciente ou para fazer esforço como se estivesse a defecar, ou para tentar elevar a cabeça e o ombro, enquanto o restante do corpo estaria totalmente em decúbito dorsal. Então, esse esforço cria a contração dos músculos, o que aumentaria a protrusão do órgão que estaria herniado. Espero ter sido explícito. Obrigado pela vossa atenção e vamos continuar a aula na discussão.